porque tem se apregoado na internet, não é de hoje, a igreja brasileira foi ensinada assim, que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Que o arrebatamento, a igreja sobe livre, leve e solta e nada vai acontecer com ela. Só que eu queria avisar para você que essa doutrina é uma doutrina de pouco mais de 1 século, 2 séculos. Veja bem, a igreja tem 2000 anos, desde Atos dos Apóstolos, desde a morte, ressurreição, crucificação, ressurreição de Jesus, Atos dos Apóstolos, a igreja tem 2000 anos. Só que essa doutrina, que é chamada também de doutrina do escapismo, o que é a doutrina do escapismo? Que as pessoas escapam daquilo que a Bíblia deixa claro que vai acontecer. Ela foi originalmente tecida, criada e difundida por uma menina de 15 anos. Como assim, pastor? Mas o pastor da minha igreja ensinou que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação. Canais aqui na internet falam essa asneira. Em tudo que é lugar se fala isso, pastor. Mas esses só repetem o que outros repetiram. E esses, por sua vez, só repetem o que outros repetiram. E esses, por sua vez, só repetem o que outros, até chegar a mais ou menos 200 anos atrás. 200 anos atrás. Hoje você está no ano de 2024. Lá mais ou menos por volta do ano 1800, 1830... foi criada a doutrina falsa do arrebatamento antes da tribulação. Essa doutrina foi criada por uma menina de 15 anos, chamada Margaret MacDonald. Presta atenção nisso para você entender a origem dessa doutrina. Amém? Essa menina teve uma espécie de um sonho, uma espécie de uma revelação de que algumas pessoas, apenas pessoas seletas, seriam levadas desse mundo antes da tribulação. Ela não falou sobre a igreja como um todo, ela não disse, olha, a igreja vai ser levada, ela criou e difundiu essa doutrina. Preste atenção, exatamente, irmão ou irmã que comenta aqui, acho que é não sei pronunciar o nome da irmã, Subaru Natsuki, talvez seja japonês, mas é mais uma aula agora para você entender e não cair mais nessa conversa fiada. Essa doutrina foi criada então por volta lá do ano 1830, uma menina de 15 anos na Escócia, chamada Margaret MacDonald, da Igreja Católica Apostólica, tinha uma visão na qual ela afirmava que algumas pessoas, um grupo seleto e pequeno de pessoas, seriam arrebatados antes da tribulação, certo? Ela fazia parte de um grupo, de um pregador escocês chamado Edward Irving, certo? Que viveu de 1792 a 1834. Então ela era uma profetisa, uma jovem de 15 anos, então ela teve esse sonho. E olha só o que aconteceu. Um homem chamado, preste atenção nisso, John Nelson Darby, ele foi um teólogo inglês do século XIX, certo? Ele então foi considerado o pai do dispensacionalismo moderno. Ele pegou a visão dessa menina, certo? E adaptou para que toda a igreja como um todo seria levada antes da tribulação. A menina falou apenas que um grupo seleto. Então ele veio, adaptou essa doutrina e disse então que toda a igreja seria levada antes da tribulação. Olha só, gente, eu quero só fazer um parênteses aqui para você. Eu vou trazer muita coisa importante para você, certo? Vou trazer o que Deus tem para essa noite, vou trazer uma revelação importante, revelações importantes, mas você tem que aprender, porque a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. Então é muito importante que você aprenda aqui o que eu vou te ensinar, tá? Então você imagina, 2000 anos de história, 1800 anos, ninguém dos pais da igreja acreditava em arrebatamento antes da tribulação. Ninguém. Nem o apóstolo Paulo, nem as cartas de Paulo, todos os discípulos como todos, os evangelhos, não se fala em uma vinda secreta de Cristo. A Bíblia não diz isso. E aí então surgiu essa doutrina só no ano de 1800 e uns quebrados. Então veja só.
Então esse camarada chamado John Nelson Darby, né, ele foi considerado o pai do dispensacionalismo moderno, pai do pré-tribulacionismo, né? E entre os teólogos, os contemporâneos dele que rejeitou essa visão no tempo, nós temos George Miller, né? Nós temos o William Booth, né, que se soletra mais ou menos assim, fundador do Exército da Salvação, Carlos Spurgeon, né, e um teólogo chamado Samuel Prideaux. Eu não sei pronunciar o nome do cidadão, ou seja, que naquele tempo refutaram essa ideia louca de que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, certo? Então o que aconteceu? Esse camarada difundiu essa ideia, né, de que o arrebatamento aconteceria antes da igreja passar, a igreja seria preservada, e essa profecia então dessa Margaret, dessa menina de 15 anos, MacDonald, ela foi preservada numa obra intitulada Memórias, né, escrita por uma testemunha ocular desses acontecimentos, amém? Então o que aconteceu? Esse ensino acabou sendo dissipado, né? Acabou sendo propagado por volta do ano de 1800 e uns quebrados, né? E foi difundido em diversas partes daquele lugar e foi levado especialmente para a América do Norte, certo? Darby então vem e visita a América do Norte, Estados Unidos. Lembra do filme Deixados para Trás? Quem não viu esse filme quando era novo, né? Deixados para Trás é um filme que na minha época, eu era guri, se difundia lá, que de repente as pessoas estavam vivendo, todo mundo some, as roupas caem do corpo e a igreja é levada e daqui a pouco começa um caos, avião cair, carro bater. Quem não viu, né, esse filme? Veio da América do Norte, veio dos Estados Unidos. Por quê? Porque Darby visitou os Estados Unidos, preste atenção nisso, né? Então começou a propagar a doutrina do escapismo, como foi conhecida por alguns, em alusão à igreja escapar aí da grande tribulação, né? O que aconteceu? Nos Estados Unidos, um erudito chamado Cyrus Scofield, presta atenção, 1843 a 1921, ele foi então exposto aos ensinos desse John Nelson Darby, que levou aos Estados Unidos essa ideia do arrebatamento pré-tribulação, né? Em 1909, esse camarada chamado Scofield, ele publicou uma Bíblia, preste atenção nisso, chamada a Bíblia de Referência de Scofield, presta atenção nisso. Então ele publicou esta Bíblia e com base nessa Bíblia, então, se difundiu a ideia do arrebatamento antes da tribulação, amém? Então ela disseminou essa doutrina em todos os Estados Unidos, certo? E países, especialmente, que foram evangelizados por missionários americanos. Entre eles, que países são esses? Especialmente o nosso Brasil. O brasileiro, quase tudo que o brasileiro tem a respeito do evangelho, seja doutrina, seja artigo, seja... por exemplo, essa ideia das igrejas, né, que agora pintaram tudo aí de escuro, as paredes, tudo vem dos Estados Unidos na maioria das vezes, certo? E a doutrina do arrebatamento pré-tribulação não foi diferente, certo? Então publicou-se essa Bíblia de Scofield, né, Bíblia de referência, e se difundiu nos Estados Unidos. E missionários trouxeram a ideia para o Brasil. Isso foi mais amplamente difundido através de um filme chamado Deixados para Trás, né? Eu acho que são vários filmes, são várias séries, enfim. Eu acho que desde que eu tinha 10, 12 anos, mais ou menos tem... e dali, especialmente por causa do filme, aquilo ficou difundido quase que de uma forma unânime no Brasil. Mas isso é uma grande mentira. Mentira. A Bíblia vai deixar claro para você em diversos textos que a igreja passará pela tribulação. Mateus 24, 22 nos diz assim:
se aqueles dias não fossem abreviados, o contexto de Mateus 24 todinho vai falar da grande tribulação. Olha, os que estiver no telhado não desça para pegar alguma coisa. Ai das grávidas, das que amamentarem, porque haverá um período de tão grande aflição que nunca houve, nem jamais haverá. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A Bíblia diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria ou sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, esses eleitos ou esses escolhidos, é exatamente a igreja. Por que eu digo que é a igreja? Porque o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, verso 7, o seguinte: pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Ou seja, Paulo ele faz uma diferenciação entre Israel e os eleitos, entre Israel e os escolhidos. Então, quando Paulo fala que os eleitos é um grupo diferente daqueles que anteriormente ele citou, que é Israel, daquele que anteriormente ele citou, ele está obviamente fazendo referência à igreja. E lá em Mateus capítulo 24, eu não vou me aprofundar aqui hoje, não é muito objetivo eu esgotar o assunto e todos os textos que a Bíblia diz. Mas só para você entender que quando Mateus 24 fala lá que a tribulação, os dias da tribulação serão abreviados, senão nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, está falando de mim e de você, de nós, desse povo que está aqui nessa live, seleto grupo de escolhidos. Amém? Então, você vê que essa é uma falácia. Mas pastor, eu tenho um camarada aqui no YouTube que fala asneira. Fala asneira. Se fala que arrebatamento é antes da tribulação, fala asneira. Apocalipse 13, versos 7 a 10 diz assim: também lhe foi falando da besta, preste atenção, também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Você sabe quem são os santos? Santos é, obviamente, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Obviamente que nasceram de novo. Obviamente está falando da igreja. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e os santos subirem livres, leves e soltos. Não. Fazer guerra contra os santos e vencê-los. Preste atenção. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O plano da redenção é antes do mundo ser fundado. Deus ele já sabia, pela sua presciência, que tudo aconteceria, e por conta disso ele já tinha o plano. Lembra da revelação na live passada, quando eu tratei com vocês sobre uma guerra no início dos tempos havia sido criada, mas que no final havia um plano e que Satanás ignorou esse plano? Pois é sobre esse plano que eu estou falando para você. A Bíblia diz que o plano já existia antes da fundação do mundo. Traduzindo, quando o diabo veio com a farinha, Jesus já estava com a polenta pronta, né? Ou com o pirão pronto, como você queira dizer o ditado, mas a verdade é essa.